Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma conversa com os professores que lecionaram no curso de pós-graduação em Gestão Fiscal e Tributária e Direito Tributário da PUC Minas. Hoje nós vamos conversar com o professor Márcio da Rocha Medina, contador, advogado, praticamente 4 décadas de atuação em consultivo e contencioso tributário, compliance fiscal, mergers and acquisitions, planejamento tributário e sucessório. É membro do Gaia Silva Gaed Advogado, escritório no qual atua desde 2004. Anteriormente, teve atuação em Big Four, na Coca-Cola, e Becton Dickinson, o que lhe conferiu sólida base técnico e corporativa para compreender a gestão tributária e empresarial. Atua também como membro do IBEF e do WTC, World Trade Center, uma rede de networking. Professor, seja muito bem-vindo a essa conversa. Bom dia, professora coordenadora Pilar. É uma grata satisfação estar aqui com vocês e conversarmos um pouco para passarmos uma mensagem, um relato para os nossos alunos, né, da PUC. Maravilhoso, professor. Bom, a gente estava aqui num dedo de prosa antes de começar a gravação oficial e o professor Medina fez aqui uma contabilização, né, de que ele vai chegar aí em breve a 40 anos de atuação na prática tributária. Eu imagino que é um marco que ele, né, deve tocar o coração dele, porque construir uma carreira não é algo que acontece de um dia para o outro. Mas também a gente vê nas avaliações que recebemos do professor Medina, dos alunos dos cursos, que isso se reflete na sala de aula. Eu vou tomar aqui a liberdade de ler 2 trechos de avaliações recentes. O professor, pela experiência e conhecimento, conseguiu transmitir para nós uma didática excepcional. Abriu muito meu leque de conhecimento. Uma outra avaliação. O professor é excelente. Ele ensina o conteúdo compartilhando a sua experiência vivida no decorrer da sua carreira profissional. Com uma forma simples e cativante, atrai a atenção dos alunos para o conteúdo a ser ministrado. Acho que ele pode ministrar qualquer matéria, que sairia super bem, pois é muito inteligente. Deixo aqui minha gratidão a esse profissional. Os nossos professores, eles são sempre avaliados, né? Tem uma avaliação objetiva, mas depois os alunos têm a liberdade de escreverem o que quiserem. Isso aqui são trechos de avaliações recentes, professor Medina. Bom, feita essa introdução, vou perguntar para o professor o que que ele tem para nos ensinar agora que ele está aí praticamente comemorando 4 décadas no fiscal tributário. Professora Pilar, ouvir esse depoimento do aluno, né, embora tenha lido lá, é sempre muito gratificante, porque eu sou apaixonado por dar aulas, completando de pós-graduação 22 anos e quase 150 turmas, né? Muitos anos na PUC, né? Anualmente na PUC, e também passei por outras instituições também. Então, muito gratificante, porque o aprendizado para nós mesmos, ele não é tão enriquecedor quando a gente guarda para nós. Quando nós compartilhamos, estamos em sala de aula, nós aprendemos mais como professores, né, porque ensinar nos faz aprender, e nós aprendemos muito com os alunos, né? Com as perguntas, com as reflexões, com os problemas que eles vivem. Então, eu te digo que nestes, né, o ano que vem completo 40 anos que estou nessa área tributária. Iniciei em 1987 na Coca-Cola de Juiz de Fora, especificamente na parte de tributos indiretos. Na ocasião,
estávamos ainda sob a Constituição anterior a 1988. Então, não tínhamos o ICMS, era ICM, e tínhamos o Imposto sobre Transporte, e tínhamos já também substituição tributária naquela ocasião. Então, vivendo lá esse momento, o corporativo, cuidando da apuração dos tributos, lá na Coca-Cola, de onde eu saí como supervisor fiscal, gerenciando a área fiscal, e depois indo para uma empresa americana, que é a Becton Dickinson, que você citou, na qual eu trabalhei também na área contábil e fiscal, só que era uma empresa que tinha contabilidade de custo padrão, tinha uma organização interna num outro patamar, porque eram várias indústrias lá na planta de Juiz de Fora. Tudo isso foi se somando ao longo dos anos para um aprendizado prático, que depois, quando eu adentrei em empresa de auditoria internacional, em 1992, na ocasião falavam-se Big Six, porque tinham grandes 6 empresas de auditoria no mundo. Hoje são Big Four. Eu iniciei, e olha, veja, professor, como são as coisas. Eu iniciei no departamento de auditoria, porque eu tenho pós-graduação em auditoria. No entanto, certo momento disseram para mim: Medina, você é bom auditor, mas você levanta muitos pontos tributários. A maior parte dos pontos que você levanta são tributários. Você não quer ir para a área de tax, na área tributária? E eu migrei para a área tributária e fiquei 11 anos em Big Four, né? Fui para os Estados Unidos, fiz curso e atuei em grandes projetos, grandes empresas. E foi na auditoria que eu adentrei também para a área de diretos. Né, professor? A gente sabe que o tributo no Brasil, devido à notória complexidade, quantidade, ele acaba implicando numa segmentação de conhecimento. Temos profissionais que são de tributos indiretos, né? ICMS, ISS, IPI. Os de tributos diretos, imposto de renda, CSL. O PIS e a COFINS não cumulativos acabaram se tornando um tributo que, como se fosse uma nova área devido à complexidade. E aí temos ainda, né, professora, aqueles profissionais de tributação sobre folha, aqueles profissionais que têm conhecimento de tributação aduaneira, internacional, preços de transferência e assim por diante. Então, alguns profissionais seguem geralmente numa única área. Eu tive a sorte de transitar entre os diretos e indiretos. E depois na advocacia levei esse conhecimento para a advocacia também. É engraçado, né? Porque eu sempre falo isso com um aluno que está começando uma pós-graduação, começando a jornada no tributário. A gente vai aumentando as camadas, e mesmo assim, em algum momento do tributário, a gente vai escolher um pouco uma área e vai se aprofundar. Porque é impossível saber tudo sobre todos os tributos. Não é possível. Tem complexidades específicas. Né, agora a gente está passando pela mudança da reforma tributária, ok? Vai enxugar um pouco em termos de diferenças de legislações, porque às vezes você sabia muito do ICMS de um estado, mas se fosse trabalhar com o ICMS de outro estado, você também ia ter ali uma curva de aprendizagem, né? E acho também que é parte da beleza da carreira na área, porque de tédio no tributário não se morre, porque você sempre tem alguma coisa nova para aprender. Eu acho que isso é de perfil de pessoa, né? Mas eu acho que é uma característica de quem gosta do tax, gosta do fiscal, gosta do tributário nas diversas vertentes, né? Se você vai estar dentro de empresa, se você vai ter escritório de advocacia, se você vai para a contabilidade, etc., você tem que ser uma pessoa disposta a aprender. E o professor está contando para a gente das suas aprendizagens. Vou te devolver a palavra. Obrigado, professora. Você pontuou bem. E eu até, quando você estava dizendo, eu refleti aqui que quando o profissional ele está numa empresa,
há uma tendência dele se fixar numa determinada especialização do direito tributário. Então, digamos que ele é lá da parte de indiretos, então há uma tendência de ele permanecer naquela área de indiretos. Eu, como tive uma migração, que eu saí do mundo das empresas e fui para o mundo da consultoria, chegou um determinado momento, como a consultoria não era grande, era uma consultoria pequena, nós tínhamos que, aquela questão de bater o escanteio e correr para chutar para gol. Então eu comecei a transitar entre a parte de indiretos e diretos. E aí eu faço um ponto que é, na medida que a consultoria, né, foi ganhando tamanho, envergadura e tinha as especializações, eu consegui, quando o trabalho tinha muita complexidade, muita profundidade na parte lá de uma determinada especialização, ficava com os profissionais especializados daquela área. Mas eu conseguia, naquela espinha dorsal, eu conseguia entender e conversar, discutir, criticar e transitar entre as áreas. Isso é um ponto de reflexão para os alunos que estão nos ouvindo, porque pode ajudar na tomada de decisão de gerenciamento da carreira deles. E aí, por último, só para concluir, eu confesso, nada foi fácil quando eu comecei a aprender diretos, imposto de renda e CSL, porque foi um mundo novo, que é um mundo muito ligado à contabilidade. E eu sou contador, sou técnico em contabilidade, né? Eu, na minha graduação em contábeis, professora, eu fui monitor de contabilidade comercial, fui monitor de contabilidade de custos, e essa segunda disciplina era uma disciplina que causava lá um temor nos alunos, porque o professor era muito rígido, as provas eram dificílimas, e eles perguntavam, mas você, monitor, como é que você tem coragem de ser monitor do professor fulano de tal? Nossa, mas é muito difícil. Eu falei assim, não, mas eu quero aprender, eu gosto tal. E a gente tem que acreditar no nosso potencial, professora. Né? Os alunos da PUC, eu sempre falo isso em sala de aula. Eles estando lá na sala de aula, com certeza eles vão colher o fruto, né, ou assistiram de casa, vão colher o fruto desse esforço, e é um esforço que a instituição está toda, né, gabaritada com seus professores para entregar isso e construir a quatro mãos, né, porque o aluno também tendo essa percepção, essa nossa conversa é muito boa, porque ele tendo essa percepção das carreiras, do mercado, ele pode gerenciar melhor e cuidar da carreira com mais assertividade, menos ansiedade, e assim por diante. Perfeito, mas aí, professor, na sua história a gente tinha chegado, fomos para o mundo das consultorias, juntamos formações e o direito. Quando é que o direito apareceu nisso tudo? Muito boa pergunta, professora. É como se eu pudesse dizer que eu sou um advogado meio por acidente de percurso. Pelo fato de que durante lá a minha passagem por empresa de auditoria, eu iniciei o estudo de direito aqui na PUC de Contagem. Eu trabalhava na Savassi, ali na subida, perto da subida do tobogã. E eu acabei passando no vestibular da PUC de Contagem. Por que isso? Porque assim, a minha formação lá, eu não fiz o antigo científico, eu fiz técnico em contabilidade. Então, eu não tinha estudado as disciplinas, assim, de químico, de física, de biologia, essas coisas assim, para fazer um vestibular com muita tranquilidade. Então, eu arrumei umas apostilas, estudei em casa, falei assim, não, parece que a quantidade de vagas na PUC de Contagem é mais tranquilo. Eu vou fazer o vestibular lá para PUC de Contagem. E passei em 17º lugar, estudando as apostilas lá em casa. E aí eu tinha um Chevette antigo, meu primeiro carro, um Chevette a álcool. Eu saía às 6 horas da tarde aqui da Savassi, eu ia lá para a PUC de Contagem, estudava e até ganhei lá diploma de honra ao mérito em um dos anos lá, como o melhor aluno lá da minha turma. Depois disso, eu me transferi pela empresa de auditoria para Curitiba. Só que lá em Curitiba eu não era distante a PUC de onde eu morava. E aí eu acabei terminando a minha faculdade numa outra instituição lá, muito renomada também. Sou da primeira turma
de direito lá. E aí, a sua pergunta, chegou o momento da auditoria que eu falei assim, olha, eu amo contabilidade, eu gosto de contabilidade, mas eu não consigo explorar o conhecimento tributário, jurídico, trabalhando numa empresa de contadores. Eu quis ir para um escritório, que é esse escritório que eu estou há 22 anos, que é um escritório que também os sócios fundadores são ex-contadores, são contadores, são ex-auditores e que tem uma abordagem, um enfoque muito prático, teórico, mas muito prático, entendendo, né, os negócios, o mundo dos negócios. E aí, então, eu entrei nesse escritório que fica lá em Curitiba, que eu estava em Curitiba, entrei nele lá, trabalhei por 6 anos e depois eles me convidaram para voltar para Belo Horizonte para cuidar da unidade aqui de Belo Horizonte. E aí, professora, só para concluir, é, quando eu era um consultor de quando eu era um consultor de auditoria, né, eu era um senior, eles falavam senior, um tax manager, um gerente de tributos de uma consultoria. Eu tinha uma visão, uma abordagem muito fiscalista, no sentido, a lei diz isso, a instrução normativa diz isso, se a empresa fizer, ela pode ser autuada e vai ter multa e assim por diante. Quando eu fui para o escritório, eu passei a trabalhar mais uma visão jurídica, no sentido de crítica das normas. Olha, a instrução normativa exige tal coisa, mas ela é ilegal nesta exigência porque ela extrapolou o conteúdo da lei e assim por diante. Então, aqui contempla uma ilegalidade, aqui tem uma inconstitucionalidade. Portanto, eu percebi, professora, que eu estava ampliando, eu estava expandindo aquele meu conhecimento fiscalista, que ele é muito importante. Esse casamento do fiscalista com o jurídico é muito importante. Aquele conhecimento de apurar o tributo, de declarar o tributo, de contabilizar o tributo, com conhecimento de criticar, né, a norma que exige o tributo, criticar a atuação do fisco, sabe, tecnicamente. Portanto, eu acabei então me formando em direito, iniciando no escritório e me tornando sócio do escritório. E aí tem o aspecto técnico, tem o aspecto comercial, só para concluir, porque na medida que a gente cresce na carreira, o técnico e o comercial, eles sempre existem, mas na medida que você cresce na carreira, você vai ganhando mais habilidades comerciais, porque elas são muito importantes, né, para que você possa exercer aquele novo cargo que você conquistou na sua carreira. Muito interessante, muitas coisas para comentar. Uma delas, e que a gente vê nos nossos Uhum, alunos, é essa confluência do contábil com o jurídico para a compreensão do fenômeno uhum, tributário. A uhum, verdade é claro que você pode ser um ótimo tributarista advogado, você pode ser um ótimo tributarista contador, mas você vai ver mais faces da moeda se você tiver as duas formações. Não é à toa, inclusive, que às vezes alunos chegam para mim, eu faço direito tributário e gestão fiscal, e aí a resposta fácil o advogado faz direito tributário, curso de direito tributário, e o contador faz o gestão fiscal e tributária. Mas essa é a resposta superficial, porque depende do que você quer para a sua carreira, né? Depende de qual espaço você quer ocupar, que tipo de visão que você quer ter do fenômeno. Se você, né, como é que foi sua graduação, como é que é a sua prática, onde você quer estar na sua prática daqui a alguns anos. Então, depende muito do perfil do desejo mesmo do aluno. E claro, quando há tempo, energia, disponibilidade, é um chevette, né? Também muitas vezes interessante ter a dupla formação. uhum, Não é o objeto, mas hoje, por exemplo, no uhum, curso de Ciências Contábeis EAD da PUC, nós temos uma uhum. imensa quantidade de alunos em segunda graduação, que também vem do direito, mas o tributário hoje não é só do direito, a gente tem, por exemplo, o pessoal da tecnologia, que está trabalhando na área de tecnologia
E para o lado tributário, então, tá lá, eu tenho hoje aluno de TI fazendo pós em gestão fiscal e tributária. 10 anos atrás, isso não existia. Pelos vários aspectos do próprio fenômeno da incidência tributária. Outro ponto, professor, que eu achei muito interessante que você levantou aí, é, eu acho que você contou a sua história, e eu acho que toda história tem uma parte que é do plano, do Uhum. projeto, e a outra parte que é do que nos acontece, não é? E o que que Uhum. você faz com o que nos acontece, né? É, então, não sei se você queria ir para Curitiba, se a Curitiba aconteceu, e aí Curitiba acontecendo, você volta com outra posição para Belo Horizonte, talvez com também escolhas pessoais envolvidas, que, né, que tudo na vida real se conecta, né? A gente, no fundo, quer voltar muitas vezes para nossa casa e nossa origem. Bom, e aí veio uma camada de carreira docente, não é? Quer contar um pouquinho para gente sobre isso, professor? Ah, professora, voltando um pouquinho, a minha ida para Curitiba foi, inicialmente eu fui alocado lá para ajudar num excesso de trabalho que o escritório tinha lá na ocasião, que era, né, uma empresa de auditoria famosa que não existe mais, a Arthur Andersen. E aí eu fui para lá, fiquei algumas semanas e, digamos assim, ajudei fazer uma liquidação de trabalhos pendentes. Tinha uns trabalhos pendentes lá e ajudei. E aí depois me convidaram, falaram assim, olha, gostamos tanto de você, se você não quer vir trabalhar aqui no escritório de Curitiba, e eu falei com a minha namorada à época e nós decidimos ir e casamos em 1 mês e meio. 1 mês e meio, arrumamos tudo, casamos e mudamos para Curitiba e ficamos lá durante 11 anos. Meu primeiro filho nasceu lá, aprendi, convivi com profissionais. E aí, professor, assim, falando para o aluno que é jovem, aí lembrando do Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Cidade completamente diferente, cultura, frio, mas eu tive a oportunidade de conviver com muitos bons profissionais que eram paulistas, cariocas, gaúchos, porque uma coisa que é interessante, a Fiat foi fundada aqui em Minas em 1976. A Renault foi para o Paraná em 1996. 20 anos de diferença. Então, o Paraná, naquela ocasião, quando eu fui, na década de 90, eu fui para 99, ainda estava, assim, precisando de muitos profissionais. Eu atendi grandes empresas lá, atendi Electrolux, atendi DataSul, atendia grandes empresas, aprendi bastante. E aí, sobre a docência, a minha entrada na docência foi muito. Eu sempre fui muito prático na minha vida, porque o meu pai, ele tinha uma quitanda, e eu trabalhava na quitanda dele desde, né, 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu trabalhava lá, ajudava com as pequenas coisas. E meu pai sempre foi muito generoso, mas não podia fazer com que eu fosse para Juiz de Fora, estudar, ficar só por conta de estudar, fazer federal. Então, eu pensei, vou fazer um curso de técnico em contabilidade e vou começar a trabalhar com contabilidade. E aí, antes, olha só, professora, lá, quando eu estava na oitava série, aparecia na época de julho, de janeiro, uns cursos itinerantes do Senac. Cursos de auxiliar de caixa, curso de datilografia, curso de arquivista, curso de auxiliar financeiro. E eu trabalhava na Quitanda e falava assim, não, eu vou lá fazer esse curso. É de férias mesmo, à noite, era os cursos à noite. Então eu fui colecionando diplomas de datilografia, de tal. E aí quando entrei no escritório, que eu fui trabalhar em contabilidade, eu trabalhei primeiro como estagiário na Caixa Econômica, isso é até mais antecedente ainda. Eu trabalhei em escritório de contabilidade, e quando eu estava na faculdade em Juiz de Fora, tinha o seguinte detalhe: quem era monitor não pagava mensalidade. Então,
Quando eu fui, eu estava apto, habilitado a fazer os concursos de monitoria, porque no primeiro ano você não podia, tinha-se a partir do segundo ano. Eu, eu ia lá, eu era o primeiro a me inscrever, primeiro a fazer a prova, tinha a prova oral com o professor e eu passava. E aí eu fui assim, a maior parte da minha faculdade de contábeis eu não paguei, porque eu dava monitoria que era aos sábados. Aí, sábados de manhã, e olha que coincidência, professora. Neste domingo agora, o último, eu estava em Juiz de Fora, com a minha família lá, e eu fui lá na rua da minha faculdade e mostrei para minha menina de 14 anos, falei assim, filha, aqui o seu papai começou a estudar contabilidade, aqui ele dava monitoria aos sábados, eu ia para lá, passava amanhã, e aí eu fui assim, depois fui para o Senac, também a convite da aula no Senac e para o Cefet, e aí, professor, só indo para a conclusão, quando eu entrei para a auditoria, eu fiquei uns anos sem dar aulas, porque eu viajava muito. A auditoria exige, naquela época, imagine, professora, eu comecei a fazer auditoria em 1992, não existiam notebooks, não se levava notebook, era tudo na HP 12C, era tudo na mão, se calculava tudo na lapiseira. E aí, durante anos, eu não dei aula. Não dei aula, mas eu dei muito curso, muito seminário, muito treinamento. Então, saiu uma legislação nova, a auditoria fazia um curso do dia inteiro. E eu ia lá, estudava, montava os slides tal, e apresentava aquele curso, debatia, tirava dúvida e tal. Mas era como se fosse uma espécie de aula. Quando eu entrei na advocacia, no escritório que eu estou há 22 anos, um dia, um dos sócios lá falou assim: Medina, estou precisando de um professor assistente, porque ele dava aula numa instituição lá em Curitiba. Eu falei assim: opa, conte comigo. Aí eu comecei a ir lá ajudá-lo nas aulas de pós-graduação. E ia lá para a reunião, e chegou um dia que ele falou assim: Medina, eu estou querendo sair fora e você assume o cargo de titular lá da instituição. Eu, opa! E aí chegou um ponto que, professora, para concluir, eu estava viajando, eu ia para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para Porto Alegre, por mais de 10 anos, dei aula lá em Porto Alegre, indo, e estou aí somando quase 150 turmas de aula, e na PUC já aí também quase, acho que uma década, ou mais um pouco de uma década aí na PUC, todos os anos, com grata satisfação, estar com os alunos presencialmente ou online. Então, é isso, é uma. Só a minha esposa, alguém se pergunta, mas como você arranja tempo? Eu falei assim, olha, e eu gosto, e eu não delego a elaboração do material. Eu gosto de eu montar o material, eu montar, e eu faço o material customizado, às vezes assim com versão um, versão 2, versão 3 durante a turma. Às vezes eu ajusto alguma coisa, porque tem turmas que são mais teóricas, outras são mais práticas, e novidades que saem, notícias, né? Porque, como você falou, não tem tédio para quem trabalha com tributário no Brasil. Então, sai notícias o tempo todo e que às vezes a gente tem que levar aquilo para a sala de aula, para apresentar, para refletir, para debater. Então, é um acervo que eu possuo dinâmico e atualizado, e, como eu disse, quem ensina também aprende. E, ó, por último, é tão bom estar com as pessoas jovens, cheio de energia, cheio de gás, é uma troca ali de energia, de magnetismo, sabe? De você sentir a satisfação que a pessoa aprendeu, que aquilo contribuiu, que agregou, que emancipou a pessoa, que instrumentalizou, né? Que ela legitimou o conhecimento. Enfim, nós com aquela vivência em sala de aula das disciplinas do curso, não há dúvida, o profissional, o aluno, ele consegue encaminhar a carreira dele com muito mais assertividade, com muito mais contextualização, apropriação, de forma apropriada tecnicamente, e com isso ele aprender com os erros, né, daqueles que ensinaram e ser mais, digamos assim, ágil no desenvolvimento da carreira, no aproveitamento do conhecimento. Professor, maravilhoso, né? Eu acho que a sua história, ela traz também uma coisa que a gente tem que fazer na vida, que é abraçar as oportunidades, né? É, não é fácil, né? Tem pessoas que é mais fácil, tem pessoas que é mais difícil, etc. Mas, no geral, construir uma carreira é uma coisa difícil, né? E é na hora que as oportunidades vêm, às vezes com sacrifício, com finais de semana trabalhados, né? A gente vai
construindo, dando solidez, dando robustez, dando camadas de conhecimento. Eu tenho certeza que o ICM ajudou a conhecer, entender o ICMS. O ICMS vai ajudar a entender o IVA, não é? IBS. O IBS, né? E a CBS também. E, portanto, a capacidade de pensar, né? Que eu vejo às vezes os alunos falando assim. Ai, não sei porque a gente ainda está estudando os tributos antigos. Bom, a gente tem que estudar os tributos antigos porque eles ainda vão estar vigentes durante alguns anos para começar, mas também porque certamente eles vão influenciar em alguma medida a percepção que a gente vai ter do IBS da CBS Brasil. Que é um modelo IVA, mas é um IBS, CBS Brasil. Inclusive, tem alguns dispositivos da lei que a gente vê assim, que foi o fisco que colocou ali em virtude da experiência com a situação X do tributo Y. E, portanto, toda essa capacidade de pensar, raciocinar que a gente vai tendo na exploração das diversas e potenciais camadas da nossa carreira nos enriquecem muito, né? A camada humana, claro, mas é para ser professor. Ah, eu já sou o cara, mas eu quero ser professora. É para ser professor assistente? Eu vou ser professor assistente. Vou aprender dali. É, eu tenho experiência em treinamento. Como é que vai ser a sala de aula acadêmica, que é um pouquinho diferente de dar treinamento, né? A expectativa do aluno é outra, a maneira de entregar o Uhum, conhecimento é outra. É uma história muito bonita, muito rica. Eu espero que os alunos e os interessados que ouçam fiquem muito inspirados a cruzar a sua jornada e construir a própria história, porque eu acho que em tudo que você contou existe uma escolha de ser protagonista do próprio caminho, não é? É, uhum, olha, isso aqui é a minha vida, o que que eu vou fazer com isso? O que que eu vou uhum. criar com as oportunidades, da onde eu venho e para onde eu quero chegar? E tenho a impressão, professor, que você chegou bem mais longe do que você tinha pensado quando começou a jornada. Eu vou te pedir para comentar isso e para a gente já caminhar até para fechar essa conversa. Então, o menino que estava lá trabalhando na mercearia, ele tinha algum lugar a ideia que um dia ele ia terminar como sócio de um dos maiores escritórios de tributário do Brasil? Pois é, muito, muito obrigado, professora, por essa visão, essa forma de trazer a coisa. E eu penso assim que na vida as coisas funcionam muito em termos de vibração. Os indianos falam a questão do Dharma, é fazer bem feito a coisa, fazer. A minha esposa é uma pessoa que diz que tudo que eu tenho, que eu vou fazer, eu quero sempre fazer bem feito. E se eu não, se é algo novo, inédito para mim, eu me lanço naquilo, sim, sabe? Fico com a minha cabeça mirabolando ideias, pensando e assim por diante. E eu vejo um pouco, eu puxei o meu avô, meu falecido avô, era uma pessoa muito. Meus pais eram muito simples, vieram da roça, né? Meu pai calçou sapato, tinha 15 anos de idade. Eu mesmo, eu nasci numa casa que não tinha geladeira, não tinha televisão, né? Que o banheiro, para você acessar o banheiro, você tinha que passar pela parte de fora da casa, assim, tipo numa área de serviço, tal. Mas sempre foram pessoas muito assim trabalhadoras, muito éticas, muito generosas, muito amáveis e muito voltadas com essa característica. Meu avô era um artesão de primeira, assim, sabe, de fazer as coisas na marcenaria, em tudo que ele punha a mão, o meu pai também. Então, eu acho que eu colhi um pouco disso e eu te digo o seguinte: a gente tem que ter sonhos, tem que acreditar nesses sonhos, então, e tem que trabalhar por eles. E aí, eu conto, por exemplo, na minha entrada na Coca-Cola, tem umas coisas engraçadas, porque eu trabalhava no escritório de contabilidade e eu almoçava em casa. E aí, eu passava numa ótica
E eu fazia uma horinha lá, que eu era conhecido da balconista da ótica. Eu fazia uma hora lá, porque lá na ótica eles assinavam o jornal Tribuna, Tribuna do Povo, de Juiz de Fora. Aí eu passava lá para ler o jornal e fazer uma hora depois do almoço. Aí um dia eu estava lá e tinha um anúncio assim no jornal: Coca-Cola está admitindo para a área contábil. Eu cheguei lá no escritório de contabilidade que eu trabalhava lá, e falei com as meninas lá, gente, eu vou embora para Juiz de Fora, vou trabalhar na Coca-Cola. Aí elas riram da minha cara, né? Aquele menino lá, é, 17 anos de idade, 18 anos de idade, magrinho e tal. Ah, você vai trabalhar em Juiz de Fora, na Coca-Cola? Ah, tal, e não sei o quê. Ah, tá bom, tal. E eu disse, não, eu vou, eu vou. Aí um dia eu pedi para a dona do escritório, ela chamava Sônia. Eu falei assim, ô Sônia, ela tinha sociedade com uma outra pessoa que tinha escritório em Juiz de Fora. Aí eu falei assim, Sônia, você não fala com o João para você me transferir para Juiz de Fora? Eu quero trabalhar lá no escritório do João em Juiz de Fora. Eu falei, não, tem que ficar aqui. Vai para Juiz de Fora? Eu disse, não, Sônia, porque eu quero trabalhar na Coca-Cola. Então eu acho que eu morando em Juiz de Fora, eu já estando lá, vai ficar mais fácil essa minha entrada na Coca-Cola. E aí a Sônia topou, aceitou. E aí, quando eu fui para lá, imagina, a pessoa me recebeu sabendo que eu estava chegando lá com o propósito de não ficar em definitivo. Olha como que são a generosidade das pessoas, sabe? Porque eu sempre fui muito claro, transparente. E aí eu fui lá trabalhar com ele. A esposa dele era uma portuguesa, branca, economista. E aí, na hora dos intervalos do almoço, o escritório estava fechado, eu ficava lendo os livros de economia dela, sabe? Que ela formou na Federal, e eu ficava folheando os livros de economia e lendo. E aí, professora Pilar, não é que um dia no ônibus, o motorista do ônibus perguntou assim, Medina, e que você está em Juiz de Fora, assim, agora, tal, assim, eu estou trabalhando no escritório, mas eu quero entrar na Coca-Cola. Aí ele falou assim, mas a secretária do dono da Coca-Cola, ela é filha do Joaquim Medina. Aí eu falei, é mesmo? Ele é. Aí eu fui lá, procurei ela, achei ela, olha, eu queria, você me dá uma chance lá, ela falou, vai ter um concurso, vai ter um recrutamento, vai lá. Eu fui, e eu lembro, olha só que interessante, professora, na prova tinha um questionário multifásico de personalidade da Universidade de Minnesota, com mais de 400 perguntas. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu fui, respondi aquilo, e depois entrei na Coca-Cola com 19 anos. E aí, só para assim, e olha só, lá no sábado eu estive em Juiz de Fora na festa anual da Coca-Cola. Encontrei com o Ronaldo, que era o economista da área do planejamento, lá do setor de planejamento. Aí, o Ronaldo, há quantos anos, tal, carioca? Ele virou para mim e falou assim: Medina, o que que é aquilo que você fez lá na empresa? Eu assim, o que, Ronaldo? Você não lembra que você foi para a produção e desenhou o fluxo da produção inteiro, porque a gente tinha sido autuado e precisava provar. Aí eu, é mesmo, agora eu estou lembrado, eu fiz a. O que que acontece? A empresa tinha sido autuada pela Receita e precisava provar a produção. Obrigação. Eu fui, fiquei um mês na produção e desenhei o fluxo de produção inteiro. Aí ele falou assim: o negócio ficou impressionante. Todo mundo que queria aprender produção falava assim: pega lá aquele fluxograma que aquele menino magrinho lá da contabilidade fez. Então, foi assim, professora, sempre querendo fazer coisas novas, sempre com a mente aberta em aprender, em dar disciplinas que eram diferentes, sempre acreditando que é possível aprender e usar o conhecimento já pré-existente para uma nova fase da vida. Eu te digo, eu não sou um professor, eu não sou um advogado de contencioso, assim, o meu conhecimento não é um conhecimento processualista, porque eu não fui estagiário mas eu aqui é uma simbiose muito grande. Aí falando isso para o aluno, a consultoria e o contencioso, eles têm ali uma simbiose muito grande, porque tem coisas que o advogado do contencioso não consegue perceber do ponto de vista da aplicação do direito tributário. Então eu chego lá e falo assim, gente, a gente vai demonstrar assim para o juiz, a gente vai pegar essa informação em tal lugar, nós vamos. Não utilize essa expressão aqui, porque essa expressão lá no esse jargão vai dar uma confusão na cabeça do juiz. Isso não significa o que você está querendo dizer. Então, há uma sinergia muito grande, sabe, desses mundos de conhecimento, e nós, como seres humanos, a gente só tem a ganhar quando a gente
amplia o nosso conhecimento e troca esse conhecimento. Então, uma das razões de eu estar em sala de aula até hoje, e então, acredito que ficar por muitos anos, né, esperando ter saúde, é essa capacidade de estar sempre se renovando, aprendendo com os alunos, aprendendo com os colegas professores, colegas professores coordenadores, como a professora Pilar. E isso é inesgotável. Então, essa é um pouco da minha trajetória, sabe? Bem sintética. Super inspirador. Eu estou inspiradíssima, inclusive eu estou inspiradíssima, né? É, obviamente, né? Já não estou no começo, né? Já andei um pouco, mas é sempre muito bom, eu acho, ver profissionais maduros que continuam apaixonados com o que fazem, com o que fizeram, com o que desejam fazer. E acho que todo mundo que assistir isso vai ficar extremamente tocado. Esses vídeos geralmente são pensados para os interessados em entrar no curso, mas dessa vez eu vou mandar para os que já estão, porque acho que os alunos vão ficar realmente tocados com essa história, mas também mostra que uma carreira não se constrói de um dia para o outro. Que a gente tem que vibrar no que a gente quer, eu realmente concordo com isso, vibrar e dando os passinhos na direção do que a gente quer, mas numa era do imediato, né? A gente vive numa era que as pessoas esperam colher as coisas de imediato, entender que é uma sucessão de passos na direção do que a gente deseja e das portas que a vida vai abrindo também na linha do que a gente deseja, que temos que nos colocar no mundo para que o que a gente deseja aconteça. Acho muito bonita essa história de querer ir para Juiz de Fora e aí tá no lugar certo, porque estava no ônibus e não imaginava que era no ônibus que ia aparecer a oportunidade, né? Vivemos no mundo do digital, mundo digital. Às vezes a gente vê os alunos muito resistentes a irem para o mundo concreto, mas eu acho que essa história toda, além de falar muito de tributário, fala também do poder do encontro com o outro, né? Em vários momentos, o professor Medina trouxe para gente que teve um encontro com o outro, que abriu portas que levaram ele para onde ele está, e aparentemente muito feliz de estar aí. Outra coisa muito interessante é que os alunos às vezes ficam achando que só quem já vem de família tradicional na área é que chega lá. Obviamente, se você vem de família tradicional na área, a sua jornada é mais curta e não tem demérito nenhum nisso, né? Porque isso é parte da vida. Mas, mesmo pessoas como o professor Medina, como eu também, que não viemos de famílias tradicionais na área, é possível, com muita vontade, resiliência, abertura ao mundo e construindo a sua trajetória. Professor, acho que ficamos os dois emocionados hoje. Obrigado, eu também. Fiquei aqui um pouco, né, realmente tocada. Não sei se você quer falar algumas palavras finais, e depois delas, a gente encerra aqui esse encontro muito bonito que a gente teve hoje. Obrigado, professora, pelas palavras, pelas considerações. Eu tenho dois filhos, uma menina de 14 e um rapaz de 19, e eu sempre procuro mostrar para eles, relembrar para eles a minha trajetória. Então, eu estive em Juiz de Fora, como eu falei, e aí eu passei lá, mostrei aqui, ó. Aqui era Becton Dickinson, o papai trabalhava aqui era Coca-Cola, o papai trabalhava aqui era o escritório da Branca, o papai trabalhou aqui é onde o papai estudou, tal, aqui é onde o papai deu aula no Senac lá, para eles se enxergarem isso que você disse. Ah, para estar em cima da montanha, é preciso subir a montanha, né? E a subida da montanha requer um preparo, uma trajetória, lidar com adversidades. Há uma frase que eles atribuem ao Fernando Sabino, que é: toda adversidade encerra em si um benefício igual ou maior.
E nada é definitivo. Então, às vezes, na fase da vida da gente, pessoal ou profissional, há ciclos, há momentos que não estão bons. A gente tem que fazer uma leitura disso, trabalhar e trabalhar para superar isso. E quando você tem consistência, você segue ali os valores da carreira, da atuação, é mais provável de você ter uma consistência, uma carreira sem sobressaltos, né? Sem quedas vertiginosas, porque cada passo é dado vamos dizer, cada passo é dado com firmeza, com sustentabilidade, sabe? Não são passos assim muito audaciosos. Eu sempre fui não de dar muito passo audaciosos, mas sempre fui uma pessoa de muito comprometimento, né? Quando o escritório me pediu para voltar, quando me pediram para ir para Curitiba, eu aceitei. Quando pediram para voltar para Belo Horizonte, eu voltei. Então, as empresas, elas buscam profissionais que estão junto com elas, que são parceiros, que têm comprometimento e assim por diante. É claro que isso, hoje, às vezes, o profissional, ele no projeto dele, ele não quer ficar muito tempo numa corporação. Eu não vou falar que isso é errado, isso pode fazer parte, e hoje é mais comum na atualidade, né, de transitar rapidamente por uma empresa, ir para outra, tal, e assim por diante, e tal. Isso faz parte. É porque eu venho de uma época que as coisas eram diferentes. As pessoas se sedimentavam mais em alguma instituição, tal. E embora que eu fui trocando na medida que eu estava indo atrás do meu projeto, né? Como eu saí depois de Juiz de Fora para ir para Belo Horizonte para entrar na auditoria, aí eu comecei a buscar essa questão da auditoria. Então, concluindo, professor, não há dúvida nenhuma. O conhecimento, ele é algo que precisa ser legitimado, né? E ele é transformador, né? E ele é um passo anterior ao da sabedoria, né? Porque o conhecimento ele pode representar o acúmulo de muitas informações, mas se a pessoa não souber lidar com essas informações, instrumentalizá-las, ela pode não ter utilidade prática. E aí, uma coisa que ajuda a ter essa utilidade prática é desenvolver a sabedoria, que é. Tá uma frase que eles atribuem a Alexandre Dumas, que eles falam que quem lê sabe muito, quem observa sabe mais. Então, o recado que eu digo, assim, estudem, aprendam bastante, façam esses contatos. Você falou uma coisa espetacular. O contato humano, a proximidade humana, sabe? A troca de ajuda, de conhecimento, isso eleva e ajuda em agregar na carreira. Então, posso te dizer que nada mais prático do que uma boa teoria, mas é preciso se jogar ao mundo e aceitar errar e insistir. E quantas vezes, professor, um problema do cliente, uma diferença, uma coisa que estava assim a princípio como insolúvel, a gente descobriu aquilo tipo 11 horas da noite, 2 horas da manhã, estudando o assunto aqui, tá o problema aqui, o erro está aqui, a solução tá a colar. É muito transpiração e às vezes menos inspiração, sabe? Mas tendo saúde, tendo propósito, as pessoas vão conseguir. E nada mais agora com a reforma tributária e tudo isso que o Brasil virá adiante, essa área do conhecimento humano, mais do que nunca, será exigida e principalmente entrelaçando com outras áreas, né, como contabilidade, como gestão, governança, custos, enfim. Essa conversa nossa aqui me deixou muito realizado, porque nem sempre a gente tem oportunidade, professora, de contar isso. Para os meus filhos, eu fico sempre insistindo com eles, e minha esposa me ajuda nisso, tal, para que eles possam enxergar que de onde o pai veio, para onde que ele foi, para onde está indo, é um processo contínuo. Nós somos profissionais inacabados. Todo dia, quando eu saio de casa para ir trabalhar, eu me sinto um profissional ainda inacabado, ainda por aprender, ainda por desenvolver, ainda por fazer coisas melhores, por evitar erros, e é uma construção diária. Você falou,
Ninguém acorda e fala assim: vou lá no computador e hoje vou fazer o meu currículo e vai ficar maravilhoso. Não. O currículo é construído a cada dia que você levanta e você se lança ao mundo. Então, e quando você faz isso de forma genuína, consistente, você, quando percebe, você construiu mesmo uma carreira, um prestígio, uma confiança e que lhe faz ser admirado, ser procurado e que você, principalmente, se sente gratificado por poder ajudar, levar às pessoas uma solução técnica, porque, como você disse, o tributário não é brincadeira no Brasil e, às vezes, quem é atendido por nós fica achando assim que a gente é até uma espécie de um Merlin, de um mágico, alguma coisa assim, que a gente conseguiu decifrar, que a gente conseguiu resolver, né? Como às vezes a gente cancela autos de infração milionários, né? A gente consegue, ou uma briga patrimonial sucessória, a gente consegue fazer ali uma composição, ou quando a gente consegue ganhar uma ação lá para afastar um tributo ilegal ou inconstitucional, ou quando a gente ajuda num planejamento tributário, num estudo, enfim, tudo isso é gratificante para quem estava precisando daquele apoio e para quem prestou o apoio. Então, faz parte da gente sentir-se assim realizado. Estar aqui com a professora, com os colegas da PUC, com os alunos, isso tudo é realização que não tem preço. E na medida que a gente, só por último, caminha na vida da gente pela idade, né? Aí você fica falando 40 anos, as pessoas começam a fazer contas assim e começam a descobrir minha idade, assim, né? E aí eu lembro que uma vez o aluno falou assim: professor, o senhor não precisa falar a sua idade, você só responde para nós alguns eventos históricos que o senhor presenciou, por exemplo, construção das pirâmides, descobrimento do Brasil e tal. E aí respondendo a gente vai descobrir. Mas eu te digo o seguinte: eu consigo pensar que, como dizia Gibran Khalil Gibran, o autor lá de O Profeta, o último degrau da sabedoria é a simplicidade. Então, na medida que a gente vai caminhando, e a simplicidade das coisas não significa assim, raso, você ser raso. Você pode ter profundidade, musculatura, tal, mas tratar aquilo com simplicidade. E, professor, eu penso o seguinte: um pouco do sucesso, então uma grande parte do sucesso assim, das minhas aulas, né, estar sempre dando aula esses 22 anos, é procurar levar para o aluno não uma coisa hermética, uma cabalística, confusa, sabe, assim, uma coisa de um diletantismo intelectual, mas sim, quanto mais eu consigo simplificar, mas a ponto que ele consiga utilizar aquilo e mostrar que tem conhecimento, mas desmistificar um pouco e entregar o domínio para ele, mas eu me sinto realizado. Então, o caminho é esse. Agradeço muito e desculpe ter talvez ultrapassado o tempo aqui dessa A gente conversa. ultrapassou o tempo, mas foi maravilhoso, valeu a pena. E é engraçado, só para fechar, a gente tem buscado assim uma palavra de uma característica pessoal do Uhum. professor que marca a docência dele. Eu tinha pensado que a palavra que ia marcar, que os alunos usaram muito, né? Falaram muito da leveza e simplicidade no passar do conhecimento técnico. Isso não é fácil. É muito difícil passar conhecimento sofisticado de maneira leve e simples. Isso é muito difícil. Isso demanda muita camada de conhecimento. Mas hoje eu tenho a dizer que eu achei que o professor Medina é uma figura paternal e que ele queria aqui passar para os alunos dele essa coisa que quando a gente vai acumulando no nosso coração e vendo os jovens, né? Claro que com os filhos é outra história, né? Só quem tem filho sabe qual que é o tamanho da outra história. Mas eu acho que até depois que temos filhos, se já isso aumenta, que é uma necessidade, uma vontade de passar para os jovens a lição, a sabedoria e a jornada para tornar para eles mais fácil. Então, professora, eu hoje achei a conversa. Se eu for falar a palavra de hoje, não é paternalista, mas paternal, no sentido de entregar o que estava no seu coração e você queria inspirar os jovens
dentro da sua jornada, e isso é muito bonito. Vou agradecer imensamente o professor por essa conversa, foi maravilhosa. Vou dizer que também foi para mim inspiradora, né? Uhum, Também aqui, né, de meio de carreira, né, talvez, comparativamente, né, menos, não menos do que meio de carreira. uhum, uhum. Mas fiquei muito inspirada pelas suas palavras, tocada, e tenho certeza que quem assistiu, Obrigado. os alunos interessados também vão ficar. Professora Pilar, uma passagem rapidinha curiosa, assim, é divertida. Como você vê como é que as crianças observam os adultos e os alunos podem se inspirar também nos professores, às vezes, né? Como um dia eu cheguei depois do trabalho, minha filha devia ter uns 12 anos e ela perguntou: "Como foi seu trabalho, papai?" Eu assim: "Foi bem, filha, foi bom o trabalho, tal." Ela: "Acho que não." Eu assim: "Por que você acha isso?" Ela assim: "Você não ajuda as pessoas a pagarem menos impostos?" Eu: "Sim, de certa maneira, sim. Pagar os impostos justos." Ela: "Então, hoje não deve ter sido um dia bom para o senhor, porque hoje foi o dia da liberdade dos impostos. Ninguém pagou os impostos, ninguém te procurou para Essa ela ficou esperando você chegar para falar, hein? a liberdade dos impostos. O contribuinte, o cidadão, não vai precisar da gente, Pilar." O mundo é mais Muito complicado, obrigado. mas ela vai descobrindo também, não é? Mas muito bom. É, E bom ela ter prestado atenção, né? Tá atenta a isso. você, ao que você faz, o que demonstra que você gosta do que faz, porque ela sabe, né, o que você faz, e também o que acontece no mundo. Meus caros, é isso. Muito obrigada, professor. Foi realmente maravilhoso. Obrigado, eu gostei, Um professor. grande abraço e espero que quem assistir tenha ficado feliz em conhecer mais sobre o professor Medina. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, professora. Tchau.